Senhor presidente dessa sessão, inicialmente eu queria saudar a magnífica reitora, doutora Adélia, por ter nos dado a presteza de estar presente nessa sessão. Nós sabemos da dificuldade que a senhora deve ter dedicado no sentido de nos atender, portanto, fica aqui o nosso agradecimento em tê-la no nosso plenário. Agradeço a todas as manifestações que pude ouvir dos professores, dos funcionários e dos estudantes, e acho que toda mobilização, quando se tem duas pessoas, já é o suficiente para que ela se inicie. O vereador Gurita está, por demais, ao meu ver, enfrentando essas questões, tentando trazer para essa casa as mobilizações necessárias de que se possa tirar ecos para que os governantes mais acima dessa casa possam auscultar. Portanto, eu vejo de que toda reunião é importante no sentido de que as reivindicações e as necessidades de todas as classes sejam colocadas, mesmo porque nós só poderemos saber as verdadeiras necessidades de uma universidade quando elas são aqui colocadas. E eu fiquei muito satisfeito com o que vi e entendo que há uma sinergia muito grande de todos os setores no sentido de que a universidade é o meio mais importante para termos o desenvolvimento social, econômico e científico na nossa região. Isso nós jamais poderemos abrir mão, porque foi uma conquista árdua. Eu era deputado estadual na época e me lembro da dificuldade que foi a estadualização da Universidade de Santa Cruz, que abrigou as escolas da Federação das Escolas de Ilhéus e Itabuna, a antiga FESP. Portanto, reitora, eu vejo que o problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil, com relação às universidades, é uma questão muito contextual. Não há como se ter uma universidade livre, soberana e de decisões eminentemente locais, se a universidade não tem a primazia de ter os seus recursos originários de um Fundo Nacional para a manutenção das universidades desse país. Não há como se falar em universidade livre se elas não tiverem os seus próprios recursos. E as universidades federais param nessa questão porque os recursos do governo federal são insuficientes e as universidades estaduais também têm essa dificuldade porque os recursos originários dos governos estaduais também são insuficientes. Eu, quando fui deputado federal, pude fazer uma proposição nesse sentido, mas a engrenagem disso é a engrenagem constitucional e que passa por inúmeros interesses que nós vamos aqui abordar. Se nós tivéssemos um Fundo Nacional para a manutenção da educação nesse país, com representação de todas as universidades públicas, federais ou estaduais, a nossa realidade seria hoje. Porque Vossa Senhoria tem a pretensão de fazer alguma coisa em comum acordo com os estudantes, com os funcionários, com os professores, mas não tem os recursos necessários. E, portanto, a gente percebe as soluções de continuidade que nós estamos vendo na vida acadêmica a todo instante. Portanto, nobre reitora, entendo de que essa manifestação de mobilização da senhora de vir a uma Câmara de Vereadores, para mim, é de extrema grandeza, porque denota a real necessidade de que a universidade precisa da ajuda de todos. E o vereador Cosme Araújo foi muito infeliz quando passa um entusiasmo, um desentusiasmo muito preeminente, porque percebe que as dificuldades do país são, nesse momento, muito maiores do que as dificuldades da nossa universidade. No entanto,
Eu acho, vereador Gurita, que Vossa Excelência está abrindo uma janela muito importante para que essa discussão possa se tornar cada dia mais importante, possamos fazer reuniões com outras câmaras de vereadores das outras cidades que abrigam as universidades estaduais, para que as mobilizações desses parlamentos possam ecoar até a Assembleia Legislativa do Estado, até a Câmara Federal, até o governador do Estado, e é assim que nós conquistamos as coisas. Ninguém conquista uma namorada sem primeiro pegar na mão, sem sorrir, sem dar os primeiros passos, porque a relação humana, a relação de querer, é totalmente diferente da relação de poder. Nós temos sim que ir para esse enfrentamento até nós dois. Conte comigo. Conte sempre comigo. Agora, com relação à indignação do vereador Cosme Araújo, eu o compreendo, porque a gente percebe claramente de que esse é um país do faz de conta. Faz de conta na educação, porque todos nós sabemos que é muito mais barato dar uma Bolsa Família para aqueles que não tiveram oportunidade de se educar e aí vencer uma eleição, do que dar a universidade para aqueles que querem crescer culturalmente e se perguntar, será que esse é o melhor caminho para esse país? Portanto, nós sabemos, estamos cansados de saber, isso de certa forma saiu do contexto da política nacional, que eram chamados currais eleitorais do Nordeste. Quem não se lembra disso? Porque antigamente o coronel chegava com dinheiro de maneira aberta, comprava o voto do cidadão e fazia com que ele votasse no deputado estadual, no prefeito, no vereador, no deputado federal, no senador da necessidade dele. Hoje, o que a gente vê é uma corrupção política institucionalizada, que se dá dinheiro às pessoas para votarem naqueles pretensos mandatários, para que as pessoas depositem a sua confiança de maneira indireta. E a universidade, e a escola como um todo, lá na frente, talvez eu não consiga mais ver isso, mas um dia isso vai chegar. Daqui a 50, 100 anos, o Brasil será um país educado, onde as pessoas vão poder decidir sem terem a distorção do que nós estamos vendo hoje, principalmente nas classes sociais com mais dificuldades. Mas aí eu volto. Será que o governador Rui Costa, eu sou contra ele politicamente, mas eu vou fazer aqui uma defesa teórica dele. Será que o governador Rui Costa ou qualquer outro governador gostaria de ver a universidade na dificuldade que está? Acho que não. Acho que a equação é que está errada. Os recursos repassados pelo governo federal e os recursos gerados pelo governo do estado, talvez eles tenham uma equação que não atenda às reais necessidades do povo. Então, o que está errado é exatamente esse contexto orçamentário do estado da Bahia, que coloca dinheiro para asfaltar a rua, que é mais importante para eles, o povo ficar empolgado com as ruas asfaltadas, com o saneamento básico sem estar adequadamente embaixo. Então, como é que um governante vai querer destinar recursos para uma universidade, que é o centro formador de intelectos, para que amanhã esses intelectos possam combater as suas próprias ideias? Claro que não. Claro que não. Portanto, nós estamos aqui a lutar por uma questão cultural, por uma questão meramente retórica de como se fazer política nesse país. Mas Vossa Senhoria, com o saber que tem, com o carisma que tem, junto com todas as pessoas que se fizeram acompanhar nesse instante, haverão de encontrar um caminho, e aí eu como cidadão, Gurita como cidadão, e nós todos como vereadores, vamos estar sempre defendendo essas ideias, porque eu acho que não é da senhora ou dos professores que aqui estiveram, dos alunos, mas de todos nós, porque essa universidade é para nós e sempre será o coração dessa região,
E se nós já estamos muito ruins economicamente por força dos problemas do cacau, nós estaremos ainda muito piores sem essa universidade. Portanto, a minha fala é no sentido de parabenizar os senhores que se prestaram a vir a essa casa nessa tarde, dedicar o seu tempo com uma questão que o vereador Cosme Araújo, eu acho que não vai a canto nenhum, mas eu acho que pode ir a muitos lugares. Eu, quando recebo um paciente, vereador Gurita, gravemente enfermo, achando que ele vai morrer, e a chance de morrer daquele paciente gravemente enfermo é muito grande, mas mesmo assim, eu deposito uma esperança de que possa haver a mudança. E aqui é da mesma maneira. Por menor que seja a esperança de termos êxito, vamos pegar ela e transformar numa grande esperança. Muito obrigado, parabéns aos senhores. Conceda a palavra ao vereador Tero.